Olá pessoas, bem-vindos ao segundo vídeo de orientação e preparação para a leitura de Ser Tempo. Este é dedicado à leitura do parágrafo 2 de Ser Tempo, a estrutura formal da questão do ser. Como é que inicia esse parágrafo? Diz assim: deve-se colocar a questão do sentido do ser, diz o Heidegger. É isso que ele já havia justificado no parágrafo 1, né, que eu comentei no vídeo anterior. Tratando-se de uma ou até da questão fundamental, seu questionamento precisa, portanto, adquirir a devida transparência. Daí a necessidade de se discutir brevemente o que pertence a uma questão para, a partir daí, poder-se mostrar a questão do ser como uma questão privilegiada. Pois bem, o que pertence a uma questão? O que pertence a um questionamento? Heidegger vai dizer, todo questionamento é uma busca, né, fundamentalmente. E essa busca pode se tornar uma investigação. Mas o que está em jogo nisso tudo? Ele vai identificar 4 momentos, né, que são... que estão envolvidos nesse processo de investigação, de questionamento. Primeiro, um questionamento, uma investigação, ela só é possível a partir de uma determinada compreensão prévia do que está sendo investigado, né? Ninguém vai investigar algo completamente desconhecido. Isso é o que Heidegger chama de uma visão prévia. Sem essa visão prévia, a investigação não deslancha. Como é que você vai formular perguntas adequadas para conduzir uma investigação se você não faz a mínima ideia daquilo que está em jogo? Esse é o milkshake atrapalhando o processo aqui. Segundo elemento. Toda investigação possui um questionado. O que seria o questionado? O questionado é o assunto da investigação, é aquilo que está em jogo. É o objeto da busca. Objeto temático, no caso de uma investigação conceitual, né? Mas uma investigação empírica, da mesma forma, ela vai ter o seu questionado, né? Que é o seu tema, que é o seu assunto em jogo. Pois bem, além da visão prévia, além do questionado, toda investigação inclui um interrogado. O interrogado é aquele para quem as perguntas são dirigidas nesse processo de investigação. E, por fim, uma investigação inclui também o perguntado, que é aquilo que queremos saber. Para ajudar a tornar mais compreensível e mais palpável esses momentos todos, a gente pode fazer uma analogia com uma investigação mais próxima do nosso cotidiano. Vamos pensar numa investigação policial, né? Um detetive vai investigar um roubo, um furto. Primeiro, para que ele possa conduzir essa investigação, ele precisa ter uma ideia, por mais vaga que seja, do que é um furto, né? Do que exatamente ele está investigando. Senão ele não tem nem como proceder, não tem nem como começar o movimento de investigação. Então, que ele possa investigar um furto, isso já pressupõe que ele sabe mais ou menos do que se trata. O questionado é o próprio furto, né? É isso que está em questão, esse é o assunto da investigação. O interrogado é a quem a investigação se dirige para obter as respostas. No caso de uma investigação policial, são as testemunhas, ou possíveis testemunhas, ou pessoas do entorno do acontecimento que podem ter visto alguma coisa interessante para desvendar esse evento investigado. E o perguntado, que esse é o 4º elemento, é aquilo que queremos saber. O que o detetive quer saber? Ele quer saber quem cometeu o furto, em que circunstâncias isso aconteceu, quando, etc, etc, etc. Ok. Então agora vamos pegar todos esses 4 elementos envolvidos numa investigação, num questionamento, e vamos transpor para os elementos de ser tempo. A questão em jogo é a questão do ser. A questão do ser, portanto, é o questionado, né? Vejam, questionado, dentro dessa estrutura de uma investigação, é o ser, né? Esse é o assunto, esse é o tópico que está em jogo. Que a gente possa formular questões sobre o ser, que a gente possa se perguntar... e que possa iniciar uma investigação sobre o ser, pressupõe que a gente já faz uma ideia mínima do que é que está em jogo aqui, né? Senão não teria
como investigar se fôssemos completamente ignorantes do assunto. Não somos, o Heidegger vai dizer. Já compreendemos, mesmo que vagamente, mesmo que essa compreensão não seja uma compreensão conceitual, mesmo que não seja uma compreensão teórica, nós já compreendemos o ser. Sempre que nos relacionamos com os entes, a gente já compreende eles como sendo, né? Lembrem dos preconceitos lá da tradição, um deles dizia, todos nós usamos o tempo todo essa expressão ser, eu sou feliz, a árvore é verde, etc, etc, e todo mundo entende. Então já há uma compreensão implícita, e essa compreensão implícita, mesmo que vaga, mesmo que nunca tenha se tornado clara para as pessoas, e mesmo na tradição filosófica, que permite o início de uma investigação. E isso é importante para o Heidegger. Depois o Heidegger vai dizer, bom, esse é o ponto. Trata-se, portanto, qual é o objetivo de Ser e Tempo, então? É tornar explícita, é tornar transparente essa compreensão vaga que temos sobre o ser, a partir da qual a gente já desde sempre se movimenta. A gente já, ao se relacionar com as coisas, a gente já tem uma compreensão do ser das coisas. Como que essa compreensão se constitui? Bom, é isso que Heidegger vai tentar mostrar em Ser e Tempo, com o seu método fenomenológico, etc. É o modo como a compreensão do ser se constitui, né? Como as coisas adquirem ser para nós. Ok. Então, essa é a visão prévia. Ela já existe. Então, a grande tarefa é torná-la explícita. O questionado, então, é o ser. O perguntado é o sentido do ser. É isso que queremos saber. Qual é o sentido do ser? Não se trata mais de tentar dizer o que é o ser, de definir o que é o ser, mas de perguntar pelo seu sentido, né? O sentido naquela perspectiva de que sentido é tudo aquilo que suporta a compreensibilidade de algo. Bom, isso é o ser, é aquilo que suporta a compreensibilidade que temos das coisas. E o perguntado, o interrogado. Tá? Essa é uma questão central. O Heidegger vai chegar a ela depois na sequência. Ele vai mostrando o que é cada um desses elementos de uma investigação em geral para a investigação da questão do ser. E aí o interrogado, quem que é o interrogado? O Heidegger vai dizer, todas as coisas que existem, todos os entes, ele tem ser, porque o ser sempre diz respeito ao ser de algum ente. Mas então uma investigação do ser em geral, ele deve começar por onde? Né? Considerar todos os entes ao mesmo tempo não dá, então é preciso partir de algum em específico. Haveria algum ente privilegiado dentre todos os que existem? Em momentos históricos diferentes, a filosofia partiu do ente natural, né? Em outros momentos partiu do ente criado, né? Em outros momentos partiu do ente humano, etc, etc. Mas qual que é o ente privilegiado que a gente deva assumir como ponto de partida, e por que ele, se há um ente privilegiado, o que faz ele um ente privilegiado? Tudo isso vai ser desdobrado na sequência do parágrafo 2, né? E aí tem algumas passagens muito, muito significativas. Por exemplo, eu já comentei essa parte que o Heidegger fala da visão prévia, né, relacionada à investigação sobre o ser. Ele diz, ela já existe, trata-se de torná-la transparente. E aí ele vai especificar o questionado. Daí ele diz, o questionado na questão a ser elaborada é o ser. Isso eu já havia assinalado. E aqui ele vai fazer algumas indicações, são algumas linhas só, né? Vocês localizem esse parágrafo, é aquele que começa com essa frase. O questionado da questão a ser elaborada é o ser, ou seja, o assunto, né, da questão a ser elaborada é o ser. E aí ele vai acrescentar uma pequena indicação sobre o que ele está entendendo por ser. E ele diz assim, o que determina o ente como ente. É isso que o Heidegger está entendendo como ser. O ser é sempre aquilo que determina o ente como ente. O em vista de que o ente já está sempre sendo compreendido.
isso em qualquer discussão. Bom, aqui ele tem uma indicação positiva do que é o ser. O ser é aquilo que, quando nos relacionamos com os entes, quando compreendemos com os entes, nós já o compreendemos. Porque sem a compreensão do ser, não chegaríamos a compreender o ente. E aí ele vai acrescentar depois ainda as seguintes indicações. O ser dos entes não é, e aí esse tá entre aspas, em si mesmo um outro ente. A gente não pode falar do ser como uma coisa, como uma substância, porque não se trata disso. Tudo isso aqui, dito de uma forma muito breve por Heidegger, marca aquilo que a gente discutiu em momentos anteriores, ainda nas nossas aulas presenciais, a diferença ontológica. Bom, aquilo que podemos tratar como objeto do conhecimento, objeto de consideração, não necessariamente um objeto material, pode ser um objeto conceitual, abstrato, né? Mas tudo isso é ente, né? O ser humano pode ser considerado um ente, a pedra é um ente, um evento histórico é um ente, um conceito lógico-matemático é um ente. Tudo isso são entes. Quando a gente lida e se relaciona com esses entes, a gente já os compreendeu em seu ser, naquilo que eles são. Pois bem, diferença ontológica. Então, lembrem que isso vai aparecer aqui. E o que queremos saber, então, do ser, considerando essa diferença em relação ao ente, é o seu sentido. Né? Como se constitui o ser enquanto aquilo que possibilita a nossa relação com os entes, a nossa compreensão com os entes. De novo, lembrando, quando que nós nos relacionamos com os entes, quando nós compreendemos os entes, já anteriormente se deu e está pressuposta, mesmo que não explícita, uma compreensão do ser desses entes. E aí o Heidegger chega na questão do interrogado. Tá, tudo bem, até aqui estamos bem. Qual ente devemos tomar como ponto de partida para essa investigação? Já temos claro o que é o questionado, é o ser. O interrogado é o ente, é necessariamente um ente, porque o ser é sempre o ser do ente. Se a gente quer fazer uma investigação sobre o ser, a gente tem que abordar um ente qualquer. Mas será que é um ente qualquer? Vai dizer o Heidegger, não haveria, dentre todos esses entes, um ente privilegiado? E aí a conclusão dele, e eu espero que daí vocês façam uma leitura atenta para perceber cada um desses momentos, a conclusão dele vai aparecer ali mais ou menos na metade do parágrafo, é numa parte do texto em que ele começa dizendo: caso a questão do ser deva ser colocada explicitamente e desdobrada em toda a sua transparência, a sua elaboração exige, de acordo com as explicitações feitas até aqui, a explicitação da maneira de se visualizar o ser, de se compreender e aprender conceitualmente o sentido, a preparação da possibilidade de uma escolha correta do ente exemplar, a elaboração do modo genuíno de acesso a esse ente. Então, primeiro tem um momento em que você tem que escolher qual é o ente que vai ser tomado como ponto de partida dessa investigação. Quem que vai ser interrogado numa investigação sobre o ser, que pergunta pelo sentido do ser. E aí ele continua. Visualizar, compreender, escolher, aceder, são atitudes constitutivas do questionário e, ao mesmo tempo, modos de ser de um determinado ente. Daquele ente que nós mesmos, os que questionam, sempre somos. Elaborar a questão do ser significa, portanto, tornar transparente um ente, aquele que questiona, em seu ser. Como modo de ser de um ente, o questionar dessa questão se acha essencialmente determinado pelo que nela se questiona, pelo ser. Designamos com o termo, e aí no texto de vocês, eu espero que vocês façam uma marcação nisso, aí está dito, designamos com o termo
presença. Então, aqui estamos falando do Dasein, né? Aqui vocês daí, eu espero que vocês acrescentem Dasein ou acrescentem ser aí, ou os dois. Designamos com o termo Dasein esse ente que cada um de nós mesmos sempre somos e que, entre outras coisas, possui em seu ser a possibilidade de questionar. Bom, esse é o momento que Heidegger une a questão diretriz do ser e tempo, que é a questão sobre o sentido do ser em geral, com a questão humana, né? Quer dizer, para conduzir com radicalidade essa investigação sobre o sentido do ser, é preciso tornar transparente a estrutura, o modo de ser do ente que levanta essa questão, né? Que é o ser humano. E é isso, inclusive, que é o fato do ser humano ser o ente que levanta essa questão, que já dispõe de uma compreensão prévia sobre o seu ser e sobre o ser dos entes, que torna ele um ente privilegiado. E que torna dele o ponto de partida para a investigação do sentido do ser em geral. Ou seja, vai ser conduzida uma investigação sobre o ser humano, é aquilo que vai aparecer depois como uma analítica existencial, mas o propósito dela é identificar como no ser humano se constitui a compreensão do ser dos outros entes, não apenas do próprio ser humano, mas das coisas em geral. Ok, esses me parecem os elementos mais significativos desse parágrafo 2 de Ser e Tempo, que é essa estrutura de uma investigação e como que essa estrutura da investigação ela é preenchida depois com os elementos relacionados à investigação da questão sobre o sentido do ser e como o ser humano participa disso. Leiam as questões que aparecerem, registrem, por favor, que depois a gente vai criar uma oportunidade de a gente discutir isso.